Olá, boa noite. Hoje estaremos recebendo a visita da Carol, nossa convidada, da noite de hoje, de terça-feira, 9 de junho de 2020. Carol já está entrando. Tô na área, galera! Uhul! Deu Opa! certo. Que ótimo que deu certo. Boa noite, Carol. Tudo Tudo bem por bom? Boa aí? noite. Tudo certo? Estão me ouvindo Tudo bem? certo. Vamos ver se o pessoal aí está ouvindo. Está entrando o pessoal ainda. Nós temos 3 pessoas aí online. Belé, belé, E belé. vamos esperando o pessoal entrar aí, então. Então tá. Então, pessoal, hoje nós vamos conversar com a guia Carol. Ela vai falar um pouquinho para a gente sobre suas expectativas e mudanças em relação ao turismo, um pouquinho sobre turismo de experiência. Então, Carol, se apresenta aí para a gente, para o pessoal conhecer um pouquinho mais sobre você. E aí a gente vai começando a nossa conversa. Tá, beleza. Tô tentando arrumar aqui meu Tranquilo. estúdio. É a primeira live, então estamos todos nos ajustando aí para que a gente possa ter uma conversa legal e mostrar para todo mundo um pouco mais sobre a nossa cidade aí, sobre o mercado do turismo. Bora lá, Isso Carol. aí. Conta um pouquinho sobre você. Obrigada, Lu. Obrigada pelo convite, né? A gente se conheceu no IFSC, né? Eu acho que... Eu não lembro se eu cheguei a fazer um guiamento para tua turma, como é que foi, se a gente se conheceu pelos colegas. Na verdade, eu não lembro como é que foi que a gente acabou conversando pela primeira vez. Mas eu lembro que ficou marcado assim a pessoa simpática que tu era e que depois eu te encontrei, daí fui te encontrar lá no Mini Floripa, né? E aí conheci Isso. do teu trabalho lá. Muito bem. Então, muito bom estar aqui, obrigada. Eu tenho acompanhado as tuas iniciativas, né, de trazer pessoas para conversar e os vídeos que tu tem feito. Inclusive, eu acho que tem tudo a ver com o momento que a gente tá vivendo, né? O guia tem que aparecer, embora a gente não esteja conseguindo aparecer nas ruas, fazendo os guiamentos, fazer live, fazer vídeo, são coisas interessantes para deixar o público atento, ativo, né? E é algo que às vezes até eu peco em não fazer, não acabo não fazendo muito. Então, eu achei bem bacana a tua iniciativa e agradeço bastante pelo convite. Embora eu seja guia já há alguns anos, eu fico um pouquinho constrangida de me ver assim na tela, gente. Uma coisa é falar com o povo no meio da rua, entendeu? Outra coisa é a gente se ver aqui, ó, falar nas câmeras, né? É mais complicado, mas tudo bem. E então, pessoal, eu sou a Caroline, eu sou a Guia Carol Floripa, né? Uma marca que eu criei para as redes sociais inicialmente, né? Para a página de Facebook, para Instagram, e depois acabou virando a minha empresa, né? O nome fantasia da minha empresa, que eu sou MEI, sou constituída como microempreendedora individual, como guia e como agência de viagens, né? Meu trabalho prioritário principal é como guia de turismo, e eu me formei no IFSC em 2016 como guia regional Santa Catarina. Posteriormente, eu me formei como guia nacional em América do Sul. Eu não sei se o pessoal que costuma entrar, né, no teu Instagram tem um pouquinho do conhecimento, se é pessoal mais de guiamento, se é pessoal do IFSC, só para o pessoal entender um pouquinho essa diferenciação, né? O guia regional, ele é o guia que pode atuar dentro de todo o sua unidade federativa, todo o seu estado, né? Então, eu como guia regional, eu posso atuar em qualquer cidade.
de Santa Catarina. E como guia nacional e América do Sul, eu posso pegar grupos daqui, levar para outros estados ou até para outros países aqui próximos. Só que nesses países, como eu não tenho a capacitação naquela unidade federativa, eu contrato um guia de lá, que é dessa região, que a gente chama de regional, guia daquele estado, para ele atuar lá. Né? Então, a gente tem essas principais diferenças determinadas por portaria 27, se não me engano, que justamente diferencia quais são os tipos de guias que podem atuar no nosso território hoje. Então, como guia regional de Santa Catarina, eu faço principalmente guiamentos de grupos que vêm para a ilha de Santa Catarina, que vêm para Florianópolis, de outros estados ou de outras cidades também. E também acabo atuando com grupos daqui que querem conhecer outras cidades dentro de Santa Catarina. E também sou contratada para grupos que querem sair. Né? Ano passado eu fui bastante para o Rio Grande do Sul e para o Paraná. E nesses lugares, daí lógico, né, quando a gente ou chega no hotel ou em algum ponto, você encontra ali com o guia regional daquele estado para ele, então, fazer os guiamentos, né, aos atrativos. Daí a gente pode fazer as visitações. Nesses casos, como guia nacional, eu atuo basicamente naquela questão operacional, administrativa, mesmo que eu não tenha organizado o passeio em si, a viagem, eu vou atuar ali como uma ponte, né, entre os visitantes e todos os setores, né, as visitações, hotéis, ajudar em embarque, desembarque. O guia nacional, ele vai atuar nisso. Eu não vou ter capacitação para chegar no Paraná, em Curitiba, em qualquer lugar que seja, e atuar ali como uma guia dali. Não vou poder fazer isso, a não ser, claro, que eu tenha um curso de lá também, né? É difícil. Eu não conheço nenhum guia que tenha... Não lembro de nenhum guia que tenha curso de 2 estados diferentes assim. Mas, enfim, essas são as principais diferenciações, né? E como guia, eu também, né, no meu caso, que eu tenho uma agência constituída, eu acabo atuando também, criando os meus roteiros, né? E aí a gente vai entrar um pouquinho no assunto que você quis trazer hoje, né? E que me interessou bastante também, que é para falar um pouquinho, né, dos roteiros de experiência dentro do turismo de experiência, que é uma discussão bem bacana, né? Espero que o pessoal tenha até curiosidade de perguntar, mas normalmente é algo que gera bastante dúvidas, tá? Entre as pessoas, a questão do turismo de experiência. Mas antes de chegar lá, eu vou contar um pouquinho de como eu criei aí a minha história dentro do turismo, né? Antes de me formar como guia, eu fiz turismo, faculdade de turismo, aí ali eu tive a possibilidade de ter experiência com agências de viagem, agências de intercâmbio. Eu só fui ter a primeira experiência com turismo receptivo quando eu fui fazer meu estágio obrigatório no Sesc Cacupé. Aí lá eu tive um pouco de... comecei a conhecer um pouco de pessoas que faziam passeios, conheci a parte de hotelaria, né, de Florianópolis, setor de eventos, que foi especificamente onde eu trabalhei. E logo depois, quando eu me formei, eu tive a possibilidade de trabalhar na agência Floripa Experience, que é uma agência especializada em turismo de experiência. Né? Então, ali a partir de 2014, 2015, eu comecei a trabalhar com eles e comecei a ter esse primeiro contato de verdade com o turismo receptivo, né? Com aquelas pessoas que recebem os visitantes aqui, né? E atuam aí para fazer, permitir que os visitantes conheçam os atrativos e tenham toda aquela recepção dentro da cidade. E foi aí que eu comecei a ter também o primeiro contato com outros guias, conheci a profissão de guia e acabei me interessando em realmente fazer algo nesse sentido. Dentro da agência eu atuava muito na parte interna, mas o que eu mais gostava mesmo era de receber os visitantes. A gente tinha visitas específicas numa fazenda de ostra lá no Ribeirão da Ilha, então a gente ajudava em tudo isso, a operacionalizar tudo isso, né? E isso era a parte que realmente mais me encantava, né? Isso já estava dentro também do turismo de experiência. Essa agência ela foi, se não me engano, a pioneira aí de trabalhar com turismo de experiência mesmo, Florianópolis. Foi através deles que se desenvolveu, inclusive, a Rota das Ostras, né, o Caminho das Ostras, lá no Ribeirão da Ilha. Então, eles conseguiram uma parceria bem legal com um desses produtores, um maricultor,
que acabou abraçando aí a causa para receber visitantes, né? Para poder mostrar para os visitantes um pouquinho da sua rotina, do seu dia a dia. Tá? Então, diferencial, digamos assim, e um diferencial na cidade, né? Uma coisa totalmente fora do que normalmente se fazia, de visitar, né, praia, sol e praia, de visitar Ribeirão da Ilha também, que, digamos assim, o sul da ilha era algo um pouquinho mais rejeitado, talvez, né, pelo próprio turismo da cidade, pelo turismo, tanto pela questão de chegar lá, tanto pela infraestrutura dos locais, né, e com a maricultura aí, pode-se dizer que começou a se pensar melhor no turismo e desenvolver melhor o turismo ali na região especificamente do Ribeirão da Ilha. Essa é uma parte muito interessante. Isso tudo é bem trabalhado nesse roteiro, que é o roteiro do turismo de experiência, né? Então, com isso, eu acabei desenvolvendo meu interesse em virar guia. Fui atrás do curso, né? Atualmente, só o IFES que oferece esse curso de maneira presencial. Estamos aqui de continente, aqui pertinho ali, para quem não conhece, perto do Parque de Coqueiros, e no campus de Garopaba. Tá? Então, para quem tem interesse, presencialmente gratuito esse curso. O Senac, se não me engano, ele de vez em quando abre turmas de maneira... Daí você paga, né? Senac são cursos pagos e de maneira EAD. Então, aulas não presenciais. Então, também é uma outra possibilidade de formação. E, Carol, só para o pessoal entender um pouquinho, assim, todo mundo pensa que fazer turismo já é uma experiência. Então, se você puder diferenciar um pouquinho o que é mais ou menos o turismo de experiência, para as pessoas terem a ideia de como é essa experiência de fato, né? Essa é uma discussão normal mesmo, né? O turismo de experiência é um nicho, na verdade, assim como a gente tem turismo religioso, turismo de eventos e negócios, né? É um nicho, então é uma das possibilidades dentro do turismo, né? Turismo de aventura é uma das possibilidades, só que é um conceito mais novo, é algo que talvez aí no Brasil tenha nasce muito, ainda cria muito, tem esse problema de tecnologia, né? Experiência, né? Então, para as pessoas em geral, qualquer viagem que você faça, né? Qualquer contato que você venha a ter com outras culturas, é uma experiência de vida. Não deixa de ser, né? Mas o conceito do turismo de experiência é outro, tá? Então, a gente pode aí dividir um pouquinho as palavras e pensar um pouquinho na palavra experiência como duas coisas aí diferentes, né? Uma coisa é aquilo que você vivencia quando você viaja, outra coisa são as atividades ligadas ao turismo de experiência, tá? Tem pessoal falando que tá ruim o meu áudio, gente, o meu vídeo. Parece que tá um pouco, não sei se pode ser a internet, aqui em casa a internet também não é muito boa. Então, meu vídeo, gente, eu moro no Rio Vermelho, aqui no Rio Vermelho, então às vezes a internet é meio ruim. É a internet da Lu, então, gente. Eu não sei. A minha, pra mim, não tá falhando, não parece que tá falhando, tá, gente? Internet instável, a minha tá instável? Eita. O meu vídeo parece que tá... Desculpa aí, gente. Não, internet nem sempre a gente pode contar muito, né, com ela. Tá. E também a nossa primeira live, então... Eu vou tentar, assim, porque tem uma luz bem em cima de mim, né, e aí eu não sei se essa luz realmente atrapalha. Vou tentar de outro ângulo aqui. Então, pessoal, quando a gente fala em turismo de experiência, a melhor maneira que eu encontro, assim, de diferenciar para que as pessoas entendam um pouquinho é pegar o turismo convencional e comparar com uma atividade do turismo de experiência. Eu acho mais fácil para as pessoas entenderem, né? Então, você chega em Florianópolis, você tem 1000 opções de city tour nas praias de Florianópolis, né? Aí você vai entrar no ônibus com 40, 50 pessoas, vai pegar pessoas em 20 hotéis diferentes e vai passar em 42 praias na ilha num dia todo, né? Você vai ficar 1 minuto em cada. Sim, vai almoçar uma foto e deu. Vai almoçar provavelmente numa churrascaria,
né? Que é super nossa comida, né? É super típico daqui. E você vai ter muitas fotos, muitas lembranças, mas o que que isso é de atividade dentro do turismo, né? É o que a gente chama de turismo convencional ou turismo de massa, por N motivos, né? Pela rapidez que você vai nos atrativos, né? Muitas vezes sem um guia para te interpretar aquele lugar. Então, você vai ver, você não vai saber o que você está vendo. Depois, nas fotos, você não vai nem lembrar o nome dos lugares, né? E você não vai ter nenhuma atenção especializada, né? Uma atenção que te faça se sentir importante e te faça tirar dúvidas, né? Te faça sentir parte daquilo ali, tá? Tô desdenhando, não tô falando que é ruim, não é isso, longe disso, tá, pessoal? Inclusive, né, a maioria dos guias trabalha com esses grupos, né, atendendo esses grupos, porque tem uma demanda gigantesca para isso, e é ótimo, né, e a gente tem possibilidade de fazer muitos desses guiamentos aqui, de receber muitos grupos para isso, né, é uma maneira de ver a cidade, então dependendo do seu interesse, do que você quer, onde você está indo, um city tour desse tipo é a maneira que você tem para você conhecer alguma coisa, tá? Aí, quando a gente fala do turismo de experiência, a gente quer justamente o contrário disso, né? A gente quer que o turista tenha uma sensação de que ele fez parte daquele lugar de alguma maneira. Ele entrou em contato com uma pessoa daquele lugar, além do guia, que seja, né? E conseguiu entender a rotina daquele grupo local de uma maneira completamente diferente, né? Ele foi na praia e participou de um arrastão de tainha com o povo, coisa que ele dificilmente, e coisa que provavelmente ele não consegue nem comprar se ele for pensar em uma agência de viagem em Florianópolis, porque é algo tão diferencial que ele não encontra tão fácil assim, né? Então, isso já é muito grande, é muito procurado em vários países do mundo, tá? E, como eu falei, no Brasil é um pouquinho mais recente. Porque, assim, gente, em comparado com o resto do mundo, o Brasil recebe muito pouco turista por ano, né? Então, a gente tem aí um comparativo de 7 milhões, enquanto França, né? Primeiro França, Estados Unidos e Espanha são mais de 30, 40 milhões ao ano. Então, você pensa esses 30, 40 milhões de pessoas numa única cidade visitando um atrativo. Vamos imaginar lá a Torre Eiffel, vamos imaginar a Sagrada Família em Barcelona, né? Então, daí o turista vai lá, coitado, tem que se acotovelar com 377 mil pessoas para bater uma foto, que mal aparece a torre da igreja, mal aparece a Torre Eiffel, né? No final ele volta pro hotel com aquela foto lá que tem 1.300 pessoas, sempre tem um hobbit, né? Alguém fazendo uma cara feia aqui atrás, depois ele vai ter que editar no Photoshop. E justamente aí que começou a nascer o tipo de turista que queria uma coisa diferente, né? Eu falei, pô, eu vou para Paris, tudo bem, todo mundo tem que ver a Torre Eiffel, mas o que tem de diferente, assim, sabe? Que realmente vai me colocar em contato com a cultura local, onde eu não vou encontrar 377 mil pessoas, onde eu vou ter um atendimento personalizado, onde eu vou poder mexer nas coisas, chegar perto das coisas, tocar, e vivenciar de uma maneira completamente diferente. E daí começaram justamente a surgir experiências, né? Se a gente for justamente falar desses países, a gente vai ter as visitas nas vinícolas, né? Onde o pessoal vai na vinícola, vai lá na cave e pega lá do barril, e tem lugar que você faz pisa nas uvas, né? E tem toda uma coisa diferenciada dentro das vinícolas. Você vai em fábrica de queijo e vai lá e também ajuda a fazer um queijo. Então, que delícia! Tem. O gastronômico, eu acho que o turismo de experiência primeiro surgiu aí no gastronômico. Está muito ligado, né? O gastronômico com a cultura local. É o principal ponto, por isso que eu brinquei com a história da churrascaria, né? Muitas vezes é uma opção que se encontra, mas não vai dar para o turista sair dali dizendo que ele provou uma comida típica local, não é isso, né? Não vai ser a mesma coisa que ele sentar num restaurante com o chefe ir lá, levar ele na horta para pegar as coisas da horta,
ou ele pescar a tainha, pegar uma tainha ali junto com o pescador e ir para o rancho desse pescador, limpar essa tainha, que muitos turistas nem nunca, né? Muita gente nem nunca pegou um peixe na mão, vai lá e limpa esse peixe, faz na hora ali e come, né? Existem atividades que permitem isso. O que tu ia falar? Não, eu ia dizer que às vezes nunca nem pegou numa rede, né? Nem sabe como que é uma rede. E chega aqui, sabe que tem pescador, mas não tem o contato com ele. E o turismo de experiência proporciona isso aí, isso, né? É isso aí, né? Então nisso a gente vai encontrar. E Florianópolis, gente, a gente briga muito, né? Eu que estou nesse ramo, a gente briga muito para desmistificar o turismo de sol e praia e fazer as pessoas enxergarem que a gente tem muito mais para oferecer que só isso, né? É lindo a ilha, a gente tem muita praia mesmo para ser vista, para ser aproveitada, é lógico. Só que a gente tem muito mais. E sabendo que a gente tem muito mais, conhecendo e explorando isso da melhor maneira, a gente consegue sair da sazonalidade, né? A gente consegue oferecer atividades o ano inteiro. Porque a praia ela é linda, mas ela deixa de ser um atrativo quando tá o vento sul tá frio, né? Então, enquanto para tu ir arrastar a tainha no inverno e tu levar isso pro rancho do pescador, enquanto tu conversa com ele, toma uma cachaçinha, isso é completamente diferente. Você permite isso na temporada, né, fora da temporada do verão, justamente por causa disso. Então, e existem outra, né, infinidade de propostas aí que te permitem fazer isso, né? Começamos lá com a ostra que eu citei, da Floripa Experience, né? Tem o arrastão de tainha também, que eles também fazem. Tem a Tequá, que eu acho que a Roberta está aqui. Eles têm uma visita no rancho da família dela, gente. A Roberta vai conversar com a gente semana que vem, na próxima live. Já tô dando spoiler aí para a próxima live da semana que vem. Ela vai contar como é que isso acontece, né? E o valor que isso tem, né, gente? E aí um outro diferencial, né? Você pode, dependendo do caso, né, levar 40 pessoas, um ônibus grande para fazer uma visitação. Mas normalmente, assim, ó, são visitas com grupos menores, né? Que daí você sabe, você sente aquela sensação de aconchego, assim, ó, de que aquela pessoa tá conversando contigo, tá te olhando no olho, né? No final ela vai aprender, vai saber o teu nome, ela vai te atender, ela vai te dar a mão, ela vai conseguir, ela vai ter possibilidade de fazer isso com todo mundo daquele grupo, né? Então é um atendimento diferenciado também. Né? Então, tem várias características dentro do turismo de experiência que fazem ele diferente de um turismo convencional, de um turismo de massa que a gente está acostumado, né? Eu comentei ali a questão que a gastronomia está muito ligada a isso, né? Porque se você explorar isso bem, a gastronomia vai te dar uma experiência geral, né? Tem o tato, tem o paladar, tem o cheiro, tem tudo, tá tudo ligado, né? E os sentidos, eles têm que estar presentes na atividade para ser caracterizada como uma atividade do turismo de experiência, né? Daí, voltando ali para comparar com o tour convencional que eu falei, o único sentido normalmente que está ligado ali a visão, né? Você vê as coisas, né? E mais nada. Então, às vezes você mal consegue colocar o pé na areia para sentir, né, o tato ali. Então, são bem essas coisas que diferenciam, né? Então, o turismo de experiência, posso citar mais exemplos aí. A gente consegue fazer... tem a Floripa Experience, consegue levar o grupo para uma olaria, né? Onde você entra em contato com gente que né, que é descendente lá dos portugueses, que conta a história de como é que a cerâmica chegou, como é que a cerâmica, né, dos índios e dos portugueses, aquilo se mesclou na nossa história e virou a cerâmica que a gente tem ainda muito forte hoje, presente em algumas regiões. E você senta na mesa e vai fazer cerâmica, vai fazer o que você quiser ali, vai fazer um patinho, vai fazer um vasinho para levar para casa, e tem uma outra atividade junto. Enquanto isso, os tios, eu brinco, né, que são os tiozinhos, os oleiros estão ali com você, batendo papo, conversando, termina tudo com um café colonial, que é servido no quê? Em louças que foram todas feitas ali na olaria. E às vezes o pessoal está comentando aqui, né, que o turista às vezes não tem esse acesso, né, porque ele está tão acostumado com o turismo convencional que às vezes não busca esse outro tipo de experiência, mas
bem como você falou, tenho experiência aí dos olheiros, tem da tainha, tem da ostra. E nós, quando estávamos aí ano passado estudando o Guia Nacional, a gente visitou uma oficina ali no José Mendes. E é Isso, incrível aquele você poder com a participar dessa Cláudia, né? experiência. Com a Cláudia. Isso, com a Cláudia, a Isso. gente foi com a Cláudia lá, com o É. Fernando, que é professor de geografia. Então, é incrível você poder tocar na argila e fazer a sua própria peça e depois poder levar para casa. Então, isso a gente pode estar vivenciando aqui em Florianópolis, né? É isso aí. Não, tem uma gama gigante de opções, né? Tudo tem que ser muito Sim, estudado, porque tem que ser interessante para a pessoa, né? É diferente de você ir um dia inteiro, passar o dia inteiro na praia, normalmente as atividades de experiência, elas têm um horário mais reduzido, um horário mais limitado, porque você está lidando com uma pessoa cuja atividade principal não é o turismo. Então, ela não está ali à disposição o dia inteiro para receber um grupo, né? Ela se compromete a receber aquele grupo num determinado período do dia, mas ela tem as atividades dela para fazer. Então tem essas restrições, só que tudo isso deixa a atividade muito mais, muito, se dá muito mais valor a isso, né? e Então tem Carol, que prestar muita atenção. talvez seja uma dúvida aí do pessoal, esse turismo de experiência, na base de quantas pessoas mais ou menos você atende num grupo, assim? Vai, ó, gente, vai depender, tudo depende muito da atividade, né? O que eu ia falar para vocês, né? Eu tive essa experiência com a Floripa Experience, depois eu saí para eu manter a minha atividade somente como guia. Como guia, eu tenho os grupos que me contratam. Então, já atendi grupo de 100 pessoas, em que eu tive que me dividir com outro guia para atender, né? Porque é muita gente. Já atendi, né? A média é de 40, 43 pessoas em grupos assim. Mas, como agência instituída, eu organizo meus passeios. E eu tenho sempre tentado organizar roteiros que tenham um diferencial. Né? Que tenham algo que não é tão fácil de você encontrar, que tem uma parte de experiência junto também, para que justamente eu faça o meu nome como uma guia que oferece algo assim. Não quero só oferecer um city tour, eu quero fazer algo diferencial. Né? Dentro das minhas atividades, Tá cortando a nossa chamada, Carol. Tá bem cortando aqui. Alô, Carol, tá cortando a nossa chamada. Não sei. Nossa internet está travando aqui, pessoal. Desculpa aí pela falha, mas a gente está com um probleminha técnico aqui da internet. Daqui a pouquinho, provavelmente retorna. Ah, pessoal, a Carol caiu. Vamos ver se ela volta aqui. Eu acho que a nossa internet está tá com um problemão aqui. Espero que a Carol volte. Vamos esperar ela voltar aqui. E aí, pessoal, estão gostando da nossa conversa com a Carol? Sabiam já desse turismo de experiência? Estou vendo que tem bastante colegas aí do guia, são colegas de trabalho. Vamos ver aqui, a Carol voltou. A Carol está voltando, aguardando a Carol voltar. Oi, Carol. oi, eu tô Espero travada que. ainda, né? Eu tô te ouvindo. Tá um Ai, que pouco desgraça. travado. Mas tu tá me ouvindo? A gente eu tô ouvindo, o pessoal tá ouvindo aí? Beleza, tá? Dá Vai para ficar minha cara aí ouvir a congelada voz. mesmo, tudo certo.
Isso acontece para quem faz ao vivo, gente. Isso acontece para quem isso faz ao aí. vivo. Não tem. E às vezes no guiamento a gente tem que passar por Ó, muitas situações inusitadas. Até o pessoal perguntou olha. aqui. Você já passou por uma situação inusitada em algum guiamento aí que você ficou numa saia justa? Gente, olha, eu já passei por vários. Já aconteceu, né? O mais básico é o microfone não funcionar dentro do ônibus, um ônibus gigante de 60 lugares, que daí você realmente tem problemas. Mas já aconteceu assim de passageiro brigar com o outro, não querer ficar no mesmo quarto e estar no hotel lotado. É bem legal. Assim, tem umas coisas, né, que. Mas nada grave, graças a Deus, sabe? Eu acho que tudo a gente consegue dar um jeito. Eu acho que o mais complicado de lidar que é bom. quando é alguma situação fora do grupo, assim, digo, algum lugar que estava previsto aberto, fechado, sabe? Já aconteceu comigo. Algum barulho. Eu já tive problema na Praça 15 com bêbado ou mendigo ou drogado vir, né, ficar endoidado no meio do grupo. Acho que Então, esse eu todo acho guia já passou aí na Praça 15, né? Então, eu acho que essas situações são piores, assim, né? Quando é uma causa externa que realmente tem que lidar na hora, encontrar uma alternativa na hora. Mas, tirando isso, tudo bem, né? Eu digo que no turismo de experiência, eu acho que essas situações são mais controladas, né? Você lida com menos fornecedor, digamos assim. Então, né, vai na fazenda de ostra, é o dono da fazenda, né, o maricultor, normalmente a esposa dele. Então, é muito menos complicações, digamos assim, para algo dar errado, né? Então, a Roberta ali trabalha ela diretamente com a família dela. Então, eu acredito que esses fatores ainda ajudam, sabe, a atividade acontecer de uma maneira melhor ainda, entendeu? Porque quando a gente, né, tá na rua, ou quando a gente tem que lidar com vários fornecedores e várias coisas ao mesmo tempo, aí a possibilidade de dar problema é sempre maior, né? E nessas atividades, normalmente, você consegue controlar um pouco mais isso, né? Aí o fator externo vai ser o próprio visitante. Sim, sim. Agora tá cortando a sua voz. Carol, agora tá cortando a sua voz. Eu acho que vou tentar entrar de novo. O que tu acha? Agora voltou. Mas a minha visão continua essa coisa congelada bonita aí, né? Isso, ainda você tá congelada na imagem. Será que eu vou e volto? O que tu acha? Sai eu e volto? Ou isso vai sair do Eu teu acredito. coisa? Eu consigo entrar de novo no teu coisa aqui, na live? Eu acredito que sim. Deixa eu tentar então aqui, peraí. Aí, pessoal, estamos com um problema técnico. Carol logo mais vai voltar. Miss Souza fez uma pergunta aqui. Qual a sua perspectiva diante do cenário? Vamos ver aqui. Carol voltando, reconectando aqui com a gente. Agora. Obrigado por vocês estarem aí com a gente ainda. Uhul! Agora sim, Carol! Boa! Voltamos. Boa! Eu estava lendo uma pergunta ali bem na hora que eu saí. Alguém perguntou sobre o cenário do turismo atual. Gente, essa é uma pergunta difícil. Isso! É bem difícil. Mas assim, né? Pensando no assunto de hoje, turismo de experiência, né?
eu acho bem interessante, porque hoje, inclusive, eu faço parte, né, há pouco tempo, do núcleo do turismo de experiência dentro da ACIF, né, Associação Comercial de Florianópolis. Ela tem vários núcleos, né, que é para juntar empresários com interesses, né, com nichos em comum. E daí tem o núcleo de guias, inclusive, e tem o núcleo das agências do turismo de experiência. Eu participei na época que eu trabalhava com a Floripa Experience, eu já participei, então tive um pouquinho da experiência de como é que funcionava. Quando eu virei guia, eu relutei um tempo para entrar. E aí veio a questão, né, que você falou em reinvenção dos guias, e eu acredito que a quarentena ela veio para me fazer repensar muitas coisas, né? E eu repensei essa questão de participar ou não participar de um núcleo como esse, e acabei vendo como uma alternativa muito boa para esse momento. Porque enquanto estou parada como guia na questão do turismo, esse grupo está unido entre si para buscar alternativas, né? E para pensar no futuro, para perspectivas de futuro, né? Então, está sendo muito bom para mim, né? Para crescer como agência, como guia e para ter opções. Então, eu desenvolvi melhor ainda os meus dois principais roteiros, que eu acredito que têm uma experiência, uma atividade, podem se enquadrar dentro do turismo de experiência aqui, justamente pensando nisso, né? Então, hoje, inclusive, daí eu participei de uma reunião com a Santur, que o pessoal daí do núcleo do Turismo de Experiência conseguiu, e lá se falou que eu já vinha vendo os especialistas falando, né, que o turismo vai reiniciar e vai se reinventar com o turismo mais especializado em grupos menores, né? Por quê? Porque a gente tem todas as medidas sanitárias por conta da epidemia para cuidar, né? Não estou dizendo que é isso que vai acontecer, não sei, né, o futuro, o que realmente aguarda. Tem muitos guias que talvez queiram atender grupos maiores dentro do possível, fazer trilhas. Existem mil opções que acredito que possam ser trabalhadas, mas a possibilidade de você atender grupos menores cumprindo todas as medidas de segurança são mais viáveis, né? E aí hoje justamente o pessoal da Santur comentou que o turismo de experiência, a maioria das atividades se enquadra nisso, né? Porque é algo mais especializado, com grupos menores, né? Que você envolve menos gente, né? Que eu comentei, normalmente as atividades ou é algo bem familiar, ou é menos serviços ali que você precisa para que aquela atividade aconteça, então você vai envolver menos gente. Então, ele falou justamente que o turismo de experiência é uma das maiores possibilidades. Então, tá aí uma das perspectivas para o futuro, né? Quem puder se organizar para isso, quem conseguir, tá aí a alternativa. E como eu já estava indo por esse caminho, eu achei ótimo ouvir isso, né? Coragem, digamos assim, de sair fazendo, atendendo grupos. Eu ainda não estou trabalhando, não voltei ao normal, não sei quando é que eu vou fazer isso. As minhas atividades, elas estavam inicialmente na plataforma do Airbnb, e lá na plataforma do Airbnb... justamente isso do Airbnb Experiências, né? Que tem várias experiências lá sendo oferecidas. Foi lá que eu comecei, né? Uma experiência sua lá sendo oferecida. Se a gente for analisar a questão toda dos conceitos do turismo de experiência, né? Que foi trabalhado pelo Sebrae, num grupo há muito tempo atrás, e os conceitos que vieram de fora, nem tudo que a gente encontra lá no Airbnb se enquadra dentro de uma atividade do turismo de experiência. Daí talvez o interesse deles não seja esse conceito, seja criar uma possibilidade diferente para o visitante, né? Porque a plataforma Airbnb, ela justamente ela está na questão de te colocar em contato com o local. Então, né, a hospedagem dentro de uma casa de um local, que vai te ajudar, que vai te passar informações. E aí, depois eles partiram para também começar a comercializar atividades, experiências ali, para essas pessoas também terem isso. Então, normalmente você encontra um local fazendo uma trilha ali, né? E não, normalmente o cara é guia, mas o cara mora na Costa da Lagoa, conhece
super bem a trilha e o cara tá comercializando isso como experiência ali no Airbnb, né? Mas pensando Sim. no que eu queria e numa plataforma que consegue atingir muita gente de fora do Brasil, eu coloquei duas atividades ali, né? Inicialmente a minha do Centro Histórico, e até hoje meus atendimentos vieram por ali. E com uma estrangeira, até hoje eu atendi uma estrangeira, mas ela falava português super bem. Eu estreiei um pouquinho de quarentena, para minha sorte, para o meu azar. A bike na ponte. A bike na ponte, tá? Eu sempre gostei muito, né? Tu já me fez perguntas sobre a ponte, eu sempre gostei muito de falar dela. E eu moro próximo, né? Então é uma atividade que para mim ela não me onera nem para fazer um transporte, nada disso, porque ela está aqui pertinho para mim. E aí eu justamente fui buscar uma outra atividade que pudesse me permitir cruzar a ponte e fazer algo assim. E aí eu pensei em bike, que era algo que eu não via que tinha muita opção, né? Tem inclusive até colegas que trabalham, mas são coisas mais esporádicas, não tem um roteiro fixo assim para fazer. E acabei pensando justamente em cruzar a ponte de bike. Poxa, super legal, né? A gente tem toda uma estrutura aí de ciclovia e ciclofaixa para fazer isso em segurança. E eu já conversei com um amigo meu que tem um rancho de pescador ali embaixo, o Edmar, e é uma parte que para mim é o maior significado de experiência e que eu posso enquadrar nessa atividade, né? Que é fazer uma das paradas, uma visita ali no rancho de pescador, que daí é um cara que tem um monte de história para contar. Inclusive, hoje ele me mandou uma foto de uns rebites e de algumas peças que ele conseguiu na beira da ponte, né? Do resto que o pessoal estava limpando ali. Então, é algo que tem um monte de possibilidade para se tornar uma grande atividade de experiência, né? Sim. Então, essas duas atividades hoje, elas estão no núcleo de turismo da CIF, do núcleo de turismo de experiência, como as atividades que eu vou comercializar e vou fazer, né, toda a campanha aí, especialmente dentro desse novo contexto que a gente tem agora, para poder ofertar, porque eu consigo atender muito pouca gente, que já é o meu conceito, né? Independente da quarentena ou não, meu conceito sempre foi de atender menos pessoas para ficar algo muito, muito específico, para ficar algo bem personalizado, né? E agora com a quarentena, mais intimista, mais né? ainda, Mais super intimista. E agora eu acho que mais ainda isso é importante, né? Então, eu não sei se em setembro, alguém perguntou alguma coisa, se em setembro a gente já vai estar Alguém perguntou se setembro vai estar Isso, na já, como vai estar o verdade, turismo. na verdade, eu não sei como é que estão os decretos, porque, né? Mas a gente tem que ver a questão dos decretos até lá, tá? Não tenho como confirmar agora. Eu já tive procura, já tive gente me perguntando no final do ano, né? Tudo que eu pergunto é assim, ó, gente, vamos só aguardar como é que as coisas vão realmente serem confirmadas e oficializadas, tá? No meu tour das bikes, eu não alugo bicicleta, eu não tenho material, né? Eu faço guiamento. Então, eu mesma não tenho uma bicicleta, eu alugo ali na beira-mar, que é o ponto inicial de partida, tá? Que é dali que eu saio. Então, ali na beira-mar tem um ponto de locação de bicicleta. Quem não tem bicicleta pode locar ali. Quem tem, vai de bike, sem problema nenhum. Eu mesma preciso alugar porque eu não tenho, tá? Quem perguntou? E a Cibele está perguntando aqui que se esses roteiros que você criou são seus exclusivos ou se tem outros guias que realizam específicos. Desconheço, tem outras pessoas. O das igrejas do centro, eu fiz questão de procurar. No Airbnb não tinha nenhuma experiência como essa e eu desconheço. As igrejas, elas normalmente elas entram em tours dentro do centro histórico de maneira muito rápida, né? Eu desconheço alguém que faça algum tour específico para visitar essas igrejas. Normalmente o grupo visita o centro histórico e entra na catedral por alguns minutos. Tem muito contexto ali dentro, porque não dá para a gente falar para um grupo
grupo grande, né? A gente tem que respeitar toda Sim. a questão do que é uma igreja, por isso que eu gosto, por isso que eu atendo o grupo, né? Eu gosto de levar 3 pessoas no máximo. Eu já tinha botado 5, na questão da pandemia eu diminui para 3, 2, né? Uhum. E a Igreja do Rosário é algo bem complicado, porque ela quase nunca abre, eu acho que ela só abre semana, em determinado período, então é muito difícil você levar grupos lá. E a igreja de São Francisco das Chagas já é mais tranquilo, fica bastante tempo aberta. Mas eu também, normalmente, como a gente já entra, os grupos já entram na catedral, passam por vários, né, um caminho já, um longo percurso ali pelo centro histórico. Normalmente a igreja do São Francisco é ignorada na entrada, a gente só passa na frente para entrar. Eu estou dizendo que é o normal de city tours no centro. Então, eu acredito, não quero Uhum. falar que eu sou a única, gente, mas esse roteiro, como eu criei, fui eu que criei, e a princípio não conheço ninguém que faça. Com essas 3 igrejas, visitação, falando dos santos lá dentro, das construções dela, Uhum. e uma parte da experiência que é uma visita no ateliê da Maria Gabriela Luft, que tem o ateliê Garagem. A Maria Gabriela é uma artista conhecida aqui por pintar telas em aquarela de coisas lindas da ilha, né? O último, ela tem livro editado, mas ela faz souvenirs a partir dessas telas dela, então ela tem porta-copos, tem necessaire, tem bolsas, tem de tudo, mas ela tem um livro que já está na 2ª edição. No último livro, ela dividiu em 4 temas, ó, as fortalezas, casaris do centro histórico, praias e igrejas. Então, ela Olha que pinta tudo legal. isso. Acho que não tem nada que ela não tenha pintado ainda na ilha. E a gente vai lá para bater um papo com ela, tomar um café. Normalmente o pessoal compra alguma coisa, porque quer levar uma lembrança, né? A gente acabou de visitar Sim. 2 igrejas. Quando a gente vai lá, a gente já entrou na Catedral e na do Rosário. Então a pessoa vê aquela Aham. igreja pintada que ela acabou de visitar no cartão postal, a pessoa acha super legal, a pessoa vai levar, né? De lembrança. Esse meu roteiro ele costuma terminar em 3 horas, que daí normalmente a gente termina no mercado público, para daí Aham. eu libero a pessoa para o happy hour, né? É muito comum a gente querer que a pessoa conheça o caldo de cana, o pastel, eu apresento para a pessoa e ali o meu turista fica livre para ele decidir se ele quer ficar no mercado comer outra coisa, se ele quer comer o pastel ou não. Eu não dou foco nesse tour a tudo que a gente tem no centro, né? O meu intuito Sim. nesse tour é dar foco às 3 igrejas, claro, o apanhado histórico da nossa fundação, porque a catedral está Sim. extremamente ligada a isso, a Irmandade de São Francisco e do Rosário também, mas eu não vou falar um monte do Palácio Cruz e Souza. Quando o dia está bonito, eu entro no jardim para o pessoal ver o Uhum. mural, e daí eu falo rapidamente da vida do Cruz e Souza. A mesma coisa com a Praça 15, com toda a rua que a gente tem. Mas, como eu falei, quando eu estou num grupo pequeno de 2 pessoas, eu digo que o turismo de experiência ele permite uma informalidade que às vezes o turismo convencional não permite, né? No turismo convencional, estou lá eu como guia, com o microfone, o pessoal tem todo mundo que ficar quieto para me ouvir, para eu passar informação naquele momento que a gente está passando por ali. Se eu não passar naquele momento, não vai adiantar passar depois. E se não me ouvir, eu não vou poder repetir, porque não vai dar tempo. Enquanto nessas atividades de experiência, se permite uma informalidade muito maior. Então a gente vai caminhando pela rua. Então não tem como eu não falar, né, da Philip Schmidt, que era a ligação para a ponte, como é que ela era, que nos anos 20 ali ela foi, vários daqueles prédios que seriam hoje centenários foram destruídos para se fazer o caminho para a ponte. Isso tudo do caminho ali, entre o Jardim do Palácio até a Igreja de São Francisco, dá para você passar uma infinidade de informações, mas de uma maneira bem, bem bacana, Sim. bem diferente, assim, né? De uma maneira mais informal, uma conversa quase, né? Aí o turista pergunta, aí quer parar para comprar uma água, e aí quer fazer outra coisa, e assim por diante. E a minha intenção é que eles façam as coisas no tempo deles, né? Eu tenho turista que gosta de visitar a igreja, mas por visitar, e já tem turista que gosta de entrar na igreja para rezar, e vai rezar nas 3 igrejas, né? Então eu Sim. tenho que respeitar esse tempo e eu acabo quando ele quiser, né? Lógico que a gente não vai ficar lá o dia inteiro, mas é algo que fica super à vontade, né? Não tem nada daquela pressa de um roteiro convencional que a gente tem que fazer tudo dentro de um determinado horário, porque senão não vai dar.
Justamente por E, isso que é Carol, menos coisa, a gente né? teve duas perguntas aqui, uma relacionada ao tour das bikes, se você sabe mais ou menos quanto que é o aluguel das bikes, e outra Ah, pergunta relacionada a mais ou menos quanto tempo demora esse roteiro no centro tá. histórico. E Ah, no centro foi o que eu falei. só Eu acabo para normalmente em 3 horas. três Normalmente horas. em até 3 horas a gente chega no mercado, tá? Porque é o tempo de entrar nas igrejas. Eu faço uma apresentação inicial, normalmente a gente se encontra na frente da catedral. Quando é nas quartas-feiras, às 3 horas da tarde, começa a novena na catedral, então eu não entro na Aham, catedral nessa hora, eu espero a novena acabar, aí eu começo pela igreja do Rosário, aí eu vou no ateliê, aí depois a gente entra na igreja, na catedral, a gente passa pelo palácio, chega na igreja das Chagas. Normalmente essa caminhada vai levar 2 horas e pouco, 2 horas e meia, começando 2h30 da tarde até 5h30, assim, tá? Normalmente são 3 horas para finalizar tudo. A de bike é umas 2 horas, são 9,6 km, praticamente, aham. que são percorridos, tá? Desde o Trapiche da Beira-Mar, que é o ponto de encontro, a gente vai até um pedaço da Beira-Mar do Estreito, para a gente ter uma visão da Beira-Mar Norte pelo outro lado, uma visão da ponte Ercílio Luz, né, de outro ponto de vista. A gente volta um pedaço para ir até embaixo da ponte, onde tem o rancho, que eu comentei, o rancho de pescador. E aí a gente retorna. E aí tem as paradas, né? Dá para parar em cima da ponte, dá para falar do Forte Santana, lá em cima, lá no mirante da ponte, né? Antes ainda de cruzar, que é onde eu contextualizo um pouco mais detalhadamente sobre o histórico da ponte, é ali no mirante, antes da gente cruzar ela, né? Aham. E aí eu vou, na verdade, vou estudando o interesse do pessoal, né? Se é o que eu digo, não é um tour para um atleta de bike que acha que vai percorrer o negócio de bike assim e quer fazer exercício, o exercício dele no sábado de bike. Não é essa a intenção, tá? Sim. Inclusive tem que ser devagar, porque a passarela da ponte é aquela bagunça, era para o pessoal ir pelo um lado e voltar pelo outro, mas é gente indo e voltando de qualquer jeito, aí tem gente que está de bike, tem gente que está a pé, criança cruzando, então tem que ter todos esses cuidados, não dá para ir rápido, né? Mas eu vou avaliando, na verdade, a resposta do grupo, assim, do que o grupo quer, né? E sempre o Sim. guia tem que estar atento a isso também. E o que mais que eu poderia falar? A bike tá R$ 10, é R$ 10 a hora a locação, e normalmente é R$ 20, porque chega a dar 2 horas até Sim. devolver a bike, vai uns R$ 20 aí para a locação das bikes, tá? Não, não esperem também assim bikes muito modernas. Eu acho que essas bikes estão ali desde da fundação da cidade, na verdade. Então, mas não é problema nenhum, porque a gente tem só 2 pontos de subida, né, que exigem um pouquinho mais da pessoa, que é quando a gente sai, Sim. tá passando ali pela Beira-Mar para subir para o Parque da Luz, ali tem uma subidinha, tá, para chegar no Uhum. começo do Parque da Luz, e na volta a mesma coisa, quando a gente cruza a ponte para a parte continental, a gente desce um morrão, né, para chegar na Beira-Mar do Estreito. Esse morrão, que é mais pesado, a gente tem que subir de volta no caminho inverso, tá? Então é o mais Sim. chatinho. Eu confesso, na primeira vez que eu fui, eu tive que sair da bike, nos 2 pontos que eu tô falando, né? Da segunda vez eu já consegui mais tranquila. E esse roteiro foi engraçado, porque eu estreiei ele pro carnaval, aí eu fiz o segundo roteiro, porque a intenção era fazer uma vez por mês, assim, né? Talvez mais, Sim, mas eu sim. tava testando. E eu fiz, eu acho que a última vez que foi uma semana, eu acho, antes da quarentena começar. Eu lembro que eu fiz 2 roteiros Uhum. aqui. Eu fui para Pomerode com o pessoal para fazer o Osterfest. A Osterfest parou naquele final de semana, assim. Foi no sábado. Nossa. Domingo já começou decreto, já começou a parar um monte de coisa. Eu acho que 10, 15 dias depois eles tiveram que meio que encerrar a festa. E a bike é a mesma coisa. Aí parou tudo e eu fiquei em casa sem, né, sem poder trabalhar como todos os guias aí, sem poder Sim. fazer nada, e eu acabei procurando alternativas, gente. Quem quiser me seguir, eu também sou artista. Aí, assim, enquanto eu não ganho dinheiro com turismo, eu tô ganhando dinheiro com as artes. Eu comecei a É, fazer umas pinturas para ocupar a Carol, mente, sabe?
Carol, nós temos poucos minutos ainda, nós temos ainda Tá. 5 minutinhos só. Então, eu queria desde já te agradecer imensamente por ter aceitado esse desafio de falar aqui, porque eu sei que falar para grupo é uma coisa, falar para a câmera e para pessoas que a gente nem está vendo é outra. Então, te agradeço muito, assim, por ter aceitado o meu convite, para a gente estar fazendo essa parceria de divulgação, mesmo que a gente não esteja agora, pelo menos a gente está aí mostrando o que as pessoas podem para conhecer aqui em Florianópolis, né? E esse turismo de experiência, a gente espera que não se torne um turismo de massa, né? Aquela coisa que o pessoal não venha todos juntos, assim, e que ele continue nesse formato mais intimista. Então, agora, nesses últimos momentos aqui da nossa... eu queria que você falasse aí o que você quiser ou o que você está esperando. Como você falou, está fazendo arte agora. Então, a palavra é toda sua aí nesses últimos minutos da nossa live. Queria agradecer, obrigada, pessoal. Eu estava meio nervosa no começo, mas eu acho que deu tudo certo. Eu acho que eu consegui dar o recado, né? Se ficou alguma dúvida, eu não sei, pode fazer perguntas ou no meu Instagram, Guia Carol Floripa, ou no da Lu. Vou tentar responder, né, sobre turismo de experiência. Vocês têm um site também, Turismo de Experiência SC, para visitar, para conhecer essas empresas que estão conectadas, né, tentando fazer o turismo de experiência na cidade. E lá tem uma explicação bem bacana sobre turismo de experiência, então para quem quiser informações um pouquinho mais detalhadas. E é isso, gente. Eu acho que a melhor maneira que vocês têm hoje para ajudar o turismo é se engajando nas páginas, né? Procurem as páginas de turismo da sua região, Florianópolis, os guias, compartilhem suas lives, compartilhem vídeos, compartilhem coisas no Stories para que mais pessoas acessem, para que mais pessoas vejam esses profissionais, né, que estão engajados de alguma maneira, que estão tentando continuar sobrevivendo aí, e vocês são o público, né? Então vocês é que tem que ajudar nesse sentido, tá? Quanto mais gente comentando, compartilhando, mais visibilidade a gente ganha, mais importância a gente ganha, que o turismo não tem importância ainda que merece, nem aqui, nem no estado, nem no Brasil, mas cabe ao público forçar essa importância, né? De uma maneira ou de outra, as redes sociais estão aí para isso, né? Não vejo muito, ainda mais nessa coisa de pandemia, acho que as redes sociais são a grande arma que a gente tem. Então a gente tem que usar da melhor maneira possível, né? Em vez de ficar perdendo tempo compartilhando coisas políticas e de raiva, de ódio, gente, ajudem, né, um setor que está precisando, né? Compartilhem atividades de interesse público, compartilhem atividades que podem fazer crescer e gerar economia, tá? Eu acho que é a melhor coisa que vocês podem fazer no momento para ajudar qualquer um, assim, tá? Obrigada, Lu. Estamos aí para uma próxima, tá? Pessoal, eu agradeço muito você estar acompanhando a gente aqui desde o início até o final. Tem mãe, tem irmão, tem professora, tem colega de trabalho aí na live e todo mundo prestigiando tanto o trabalho da Carol quanto o meu aqui. E fiquem ligados que todas as terças a gente vai fazer uma live com alguém diferente. Como eu já dei spoiler antes, o próximo convidado é a Roberta, do Tequapirá. E eu tive essa ideia justamente com esse intuito da gente divulgando o nosso trabalho como profissionais da área de turismo, que é um dos setores que está mais afetado por a pandemia, né? E esperamos que se estabeleça de uma forma reinventada aí, mas com segurança, para que todos possam viajar tranquilos, sem perigo, né? Isso aí. Então, pessoal, Carol, valeu, Lu. Muito obrigada a todos que participaram. Todos os problemas de internet aí, mas deu certo, né? Deu certo. Então, salva aí o vídeo para quem quiser ver depois. 30 segundos aí. Salvar o vídeo aí. Isso, depois eu vou gravar ele aqui, vou mexer tudo e te mando para você poder divulgar
divulgar lá também. Ó, Agradeço a todos. Uma ótima noite para todo mundo aí, pessoal. Super Valeu, beijo. gente. Brigadão por prestigiar o nosso trabalho. Beijão. Valeu, gente. Até